Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Em Atos 4:13, as pessoas ao redor, ao observarem os discípulos, a maneira como eles se comportavam, especialmente a maneira como eles falavam da palavra de Deus, deixou aquele povo admirado, e eles ficaram sabendo dessa forma que aqueles homens haviam estado com Jesus. Guarde bem essa frase. Haviam estado com Jesus. Ela é importante para o tema de hoje. Anos atrás, eu estava assistindo uma série da Fox chamada Zorro. Sim, baseada no Zorro famoso. E um dia, o homem que foi responsável por treinar Diego de la Vega, que era o Zorro, ele foi visitar a cidade do Zorro sem saber que o Diego de la Vega havia se transformado em Zorro. E esse homem se machucou numa luta de espada, e aí ele observou o Zorro lutando com os criminosos daquela região, e ele começou a sorrir, porque ele viu, mesmo de máscara, de capa, chapéu preto, todo aquele traje, ele viu que ali estava Diego de la Vega. Ele viu o discípulo dele. O discípulo lutava como ele havia lutado quando era jovem e como ele ensinou ao Zorro, né? Então, pelas características, deu para se saber da onde aquele homem, ou melhor, onde aquele homem havia treinado. O mesmo aconteceu com os discípulos. Andaram com Cristo por tanto tempo que ficaram tão semelhantes a ele que as pessoas falaram: esses homens estiveram com Cristo, porque eles são muito semelhantes a ele. Você gostaria de ter uma vida dessa forma, um estilo de vida tão parecido com Jesus, que as pessoas vissem Jesus na sua vida? Veja, não vamos ser aqui jocosos, né? A ponto de dizer, então vou me vestir igual a Jesus, tem que ter barba, o cabelo longo, andar de sandálias. Estou falando nada disso. Os discípulos não foram reconhecidos por ter andado com Jesus por causa da sua roupa, pela maneira como eles pregavam a palavra, em primeiro lugar, e pela maneira como eles se comportavam, pela maneira como eles tratavam as pessoas. Então, como isso acontece na vida de uma pessoa? Se você quer isso, como que isso pode acontecer na sua vida e na minha vida? Bom, a palavra-chave aqui no nosso vídeo, eu já fiz alguns vídeos por esse tema, farei outros pela graça de Deus, é o verbo assimilar. Muitas vezes nós usamos esse verbo com respeito ao conhecimento, né? A assimilar um estudo, assimilar um conhecimento. E não está errado, só que é muito mais do que isso. Quando nós falamos de Cristo, da Bíblia, de nós, da graça de Cristo, do amor de Cristo, da presença do Espírito Santo, esses ingredientes fazem que o caráter de Cristo fique assimilado em nós. Nós ficamos tão semelhantes a Cristo que o caráter dele é assimilado por nós. Eu costumo falar de maneira bem simples. Quando eu vou fazer bolinho de chuva, o que eu tenho que fazer? Eu ponho ali farinha, fermento, açúcar, ovos, um pouquinho de leite, misturo bem, e depois que vai tudo bem misturado, você já não vê mais um ingrediente separado. Você olha e não vê, aqui tem só farinha. Não, não é possível mais. Você pegar uma colher dessa massa que eu preparei, vai ter farinha, ovos, leite, o fermento, açúcar, está tudo misturado. Não tem mais como separar. A massa, eu posso dizer assim, assimilou, né?
ficou tudo tão único que você não separa mais uma coisa da outra. Então, é uma ambição muito grande ter o caráter de Cristo assimilado em nós, porque se nós chegarmos a esse ponto, e pela graça de Cristo é possível, então o nosso caráter é visto, misturado, de tal forma com o caráter de Cristo, que não dá para separar mais. Não dá para falar, agora é o caráter dele, agora é o caráter de Cristo. Imagina que santo privilégio que é esse. O apóstolo Paulo chegou a esse ponto e ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele disse também, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, ele assimilou-se tanto ao caráter de Cristo, ele se conformou tanto à vida de Cristo. A forma de Cristo, essas duas coisas, guarde bem, a forma de Cristo pensar e sentir, que ele se tornou um Cristo. Está entendendo? Não no sentido de morrer pelos nossos pecados, de ser adorado, não, estou falando aqui do caráter. Não estou falando aqui do poder de Cristo. Não estou falando aqui da autoridade de Cristo. Estamos tratando nesse vídeo de ter um caráter semelhante de Cristo. Então seria como se nós disséssemos assimilar, quer dizer assemelhar. Né? Nós nos tornamos tão semelhantes a Cristo que não há diferença de caráter mais. Você quer isso para você? Então, esse é o processo. Mude seus pensamentos, mude sua forma de sentir, deixe que eles sejam moldados pela palavra de Deus. Faça a sua parte, porque essa história de que você não precisa fazer nada é um dos grandes enganos de Satanás, tá? Porque nós temos que cultivar os frutos do Espírito. O Espírito nos dá os frutos, uma forma de semente. Nós temos que cultivar, regar todo dia, cuidar, etc. Então, temos que fazer a nossa obra, porque Deus fará a dele. E, aliás, vamos mudar, ele já está fazendo. Então, se você quer ficar semelhante a Jesus, ouça esse vídeo de novo, assista de novo. Deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas também participem da maior bênção que Deus deu ao ser humano. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Tá bom? E por favor, não esqueça de orar para que esse trabalho continue e cresça e se fortaleça para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.